Boa noite a todos, estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu sou a Carmela Bruni, editora do jornal Estado de Direito. Esse é o projeto Desmitificando Direito. E hoje a gente vai abordar o tema, o tempo e o processo penal igualitário. Quem está aqui do meu lado é o professor Lúcio Santoro de Constantino, foi meu professor na graduação, é um amigo já de longa data. Tem esse livro aqui que eu digo para ele que cresce a cada edição, né, com mais conteúdo, que é Recursos Criminais, Sucedâneos, Recursais Criminais e Ações Impugnativas Autônomas Criminais, pela Livraria do Advogado. Está na 4ª edição, revisada, atualizada e ampliada. E estou muito feliz mesmo. Eu falei já para o pessoal antes dos bastidores, e falando aqui para quem está na internet, que o público que vem daqui vem de longe prestigiar, e eu fico muito honrada com vocês aqui. E eu espero que vocês aproveitem, pessoal. 100% é a Anhanguera aqui, que está aqui hoje, de Taboão da Serra. E espero que vocês gostem, façam perguntas. O certificado é muito legal no final. Está passando um livro de presença. E nós temos aqui alguns livros que eu vou mencionar depois, que foram doados por editoras para fazer sorteio para vocês. Então eu dou as boas-vindas, agradecendo ao professor Geraldo Miniúcio, assim que se pronuncia, e que está aqui prestigiando também, professor da USP, colaborador do jornal. E muito obrigada, professor Lúcio, com a palavra, seja bem-vindo, fique à vontade aqui. Bom, gente, muito boa noite. Esse é um prazer estar aqui em São Paulo e poder participar com vocês com essas trocas de conhecimento. Falando com o professor, agora foi-se o tempo que o professor dominava a classe, né? Hoje o professor é dominado pelos alunos, né, que acabam nos conduzindo à discussão da cultura. E, particularmente aqui em São Paulo, a gente percebe algumas questões curiosas. Eu tenho alguns processos criminais aqui, eu advogo aqui também, mais no Rio Grande do Sul, mas aqui eu tenho vários assuntos, e eu percebo muito a problemática do tempo. E a questão do tempo não é abordada como deve ser. E isso a gente fala lá no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul, às vezes, surge uma concepção de que é um estado de vanguarda, é um estado que tem uma jurisprudência à frente, é um estado que trabalha com temas espinhosos e posiciona, posição essa que acaba sendo resumida pelo STJ e pelo STF. Mas é um estado que nunca trabalhou com a questão do tempo. E o que é o tempo? Aqui nós temos uma dificuldade de conceituar o tempo, porque nós podemos falar no tempo físico, aquele tempo que é um movimento e que se estabelece na própria física numa quantidade de espaço. Então, através dos espaços, eu somo e crio um tempo. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário, e esse tempo físico ele sempre esteve presente. Se nós vamos olhar os astecas, os maias, os calendários, se nós vamos olhar os calendários egípcios, sempre existiu a necessidade de se entender o tempo. Muito embora essa necessidade, até a Revolução Industrial, vinha apenas num critério de compreensão de colheita. Depois da Revolução Industrial muda-se, porque aí vira o tempo uma questão econômica. Mas também tem o tempo subjetivo, que é o tempo particular nosso, é o tempo psicológico, é o nosso tempo. O Einstein, ele faz uma referência muito bacana quando ele fala no tempo subjetivo. Ele diz assim: diz a história, e eu li em 2 livros diferentes, que um dia chega a empregada do Einstein no seu laboratório para servir um café e pergunta para ele: mas que diabo é essa tal de teoria da relatividade? Ele responde o seguinte: tudo é relativo, o próprio tempo é relativo. Se eu vejo uma moça bonita caminhando na rua em 1 minuto, esse tempo é um tempo diferente de eu botar 1 minuto a minha mão numa chapa quente. Esse 1 minuto na chapa quente é uma eternidade, mas a moça bonita é algo diferente, é algo que passa rápido. Então esse tempo subjetivo, em contraste com o tempo objetivo, é muito difícil da gente definir. Eu fiz uma teoria minha do tempo, né? Um dia desses eu recebi uma ligação
de uma colega quando eu estava na 6ª série e ela tinha 13 anos de idade, eu tinha 13 anos de idade, faz um bom tempo. Era uma reunião de colegas e eu comecei na memória a me lembrar de todas aquelas colegas que eu tinha, aquelas mulheres bonitas, 13 anos, apaixonado, né? Pela fulana, pela ciclana, aquela morena, aquela loira, e ficava imaginando como é que elas estão hoje. Marcamos a reunião, fomos no restaurante e eu me encontrei com um monte de coroa. Eu era o único jovem ali. Que interessante isso, né? Eu, na minha cabeça, nada mudou, porque todo o meu imaginário se mantinha presente naquele tempo passado, mas ali eu só estava no meio de coroas. Pois bem, essa questão do tempo é uma elementar básica para a gente poder examinar e poder decidir efetivamente o que significa isso. Santo Agostinho dizia: eu sei o que é tempo, mas não sei definir, não sei conceituar. Se me perguntam o que é tempo, eu não sei responder. Aí minha forma de responder é dizer: tempo é algo criado por Deus. E se me perguntarem o que fazia Deus antes de criar o tempo, eu vou responder: preparava o inferno para quem fazer essa pergunta. Então, o tempo é algo difícil de conceituação e nós podemos trabalhar para ficar mais fácil com a ideia aristotélica que tempo é mudança. Ou seja, eu consigo ver o tempo através da mudança. E isso vai ser muito importante. Se eu estou num planeta onde não tem chuva, não tem sol, não tem água, e só tem uma rocha, 1000 anos depois eu volto, está lá aquela rocha na mesma posição, não houve tempo naquele momento, naquela seara. Se eu sigo essa ideia de mudança, eu vou chegar numa teoria grega muito interessante sobre o tempo, sobre Cronos e Zeus. A história grega sobre o tempo ensina que Cronos era um rei que havia matado seu pai, e a cada filho que tinha, ele engolia o filho para evitar a mudança. Então, Cronos se deparava da seguinte maneira: quando a sua esposa tinha um filho, ela entregava o filho para ele, ele engolia, e assim o tempo nunca mudava e sempre ficava igual. É o tempo de Cronos, até o dia que a mulher de Cronos vai ter um filho, Zeus, e ela esconde a criança e pega uma pedra e enrola num pano de linho e entrega para Cronos. Cronos engole. Zeus é criado longe do reino de Cronos, cresce e toma o poder. E quando toma o poder, Zeus começa a fazer mudança. Tem as suas filhas. Como é que se chama o nome das filhas de Zeus? Horas. E as filhas, as horas, são as demonstrações das mudanças, das metamorfoses. Quando eu falo em tempo de Cronos, eu falo naquele tempo que nunca muda. Quando eu falo no tempo de Zeus, eu falo no tempo da mudança. A mudança pode ser boa e pode ser ruim. Quantas vezes nós observamos que saiu da televisão, um canal, um programa que a gente assistia, que era um programa que já estava tradicional na nossa essência, de curtir aquele programa, mudou. Não gostei dessa mudança, não quero essa mudança, eu estou no tempo de Cronos. Mas a mudança ocorreu e é satisfatória, eu estou no tempo de Zeus. Trazemos isso, por exemplo, para a civilização, para a democracia. O Brasil é um país que era caracterizado pelas diferenças econômicas. A gente vai numa favela, a gente vê a pobreza, a falta de saneamento básico, e aquilo é há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. É o tempo de Cronos, nunca muda. E de repente surge algo novo, surge uma cidade nova, uma cidade potentosa como Brasília, e aí eu estou falando no tempo de Zeus, que é o tempo da mudança. Esse aspecto é importante para a gente poder observar que com a Revolução Industrial o homem começou a ganhar mais e mais dinheiro, as empresas começaram a crescer, e vender, e negociar, e produzir se tornou algo importante a ponto de termos que ter até um tempo para as produções. As revoluções trabalhistas que vão ocorrer é com relação à carga horária e o mau pagamento. Marx
vai dizer que o homem, ele presta um serviço quando ele é o empregado, quando ele é o trabalhador, aonde ele vende o seu tempo. Neste momento da Revolução Francesa, perdão, na Revolução Industrial, e chegando então à questão da globalização, nós vamos nos dar conta de um tempo frenético. Ou seja, hoje tudo é muito rápido. Gente, hoje tudo é muito rápido. Eu sou do tempo onde a gente criava dentro de casa biblioteca. Eu sou do tempo que eu ia estudar na biblioteca pública, que eu ia com meus colegas, nos encontrávamos na biblioteca pública, pegávamos livros, Código Civil, Código de Processo Penal, de 5, 10 anos anteriores, mas que não havia mudado absolutamente nada. Isso no tempo do livro. E de repente hoje, tu abre uma internet e tu consegue girar um livro dentro da internet. As casas de decoração já não contam mais com biblioteca, porque biblioteca é algo do passado. Elas contam agora com uma oficina para a internet. Tudo mudou. Tudo mudou. Viajei agora recentemente para a Europa para entrar em contato com um negócio de um cliente. Quando eu entro no avião, um cidadão pega um celular, aperta um botão e com o celular ele põe no aparelho digital para entrada, com a passagem, com o ticket. Não precisava nem papel. Nós vivemos um mundo que a todo momento as coisas estão mudando. É tudo novidade. É tudo novidade. Cada momento que eu abro a internet tem algo novo. É um celular novo. Eu sou do tempo que o celular era só para telefonar. Hoje tu tens um celular que tem rádio, que tem fotografia, que tem máquina, que tem filmador. Eu agora ganhei de presente da minha esposa esse celular aqui. Tem tudo. Filma, GPS. Ganhei ontem. Tentei ligar, eu não sabia como é que eu ligava para fazer ligação. Eu tive que perguntar para ela como é que se liga para fazer ligação telefônica. O mundo é isso. A coisa é muito rápida. E nós estamos nos perdendo porque ao lado nós temos um processo medieval. O processo anda devagar. O processo é burocrático. O processo é do tempo do escrivão, gente. Escrivão, que é o que escreve. Não se escreve mais, nem se assina mais em processo. O processo judicial ele é demorado. E eu tenho essa vida frenética e louca. Fui convidado para fazer uma palestra em Blumenau. Pessoal do Blumenau, 4 anos atrás. Doutor Constantino, nós queremos uma palestra sobre habeas corpus. Maravilha, vamos fazer a palestra. O senhor tem aparelho de data show? E olha, eu nunca usei data show, mas posso usar, não tem problema nenhum. Então o senhor prepara o material e manda para nós. Perfeito, eu vou pegar um disquete, vou botar as informações. Não, professor, nós não usamos disquete, nós usamos pendrive. E eu parei, pendrive, anotei pendrive. Não, tudo bem, estão usando pendrive? O senhor conhece? Não, eu conheço, claro que conheço. Claro que conheço. Eu vou ver o pendrive esse e vamos lá, vamos para frente. Tá bem. Desligo o telefone e ligo para minha mulher. Olha aqui, ó, o cara me deu um nome. Ele quer que eu leve um pendrive. Não é mais disquete? Não, isso é novidade agora. O pessoal está usando o pendrive, substitui o disquete, cabe muito mais informação, tu aproveita muito mais. Onde é que eu compro? Vou comprar para ti, vou te mostrar como é que funciona. Ela foi lá e comprou. Eu assim, pequenininho. Vamos imaginar que fosse isso aqui, desse tamanhozinho, pequenininho. Eu olhei, colocamos todo o material ali dentro. Depois coloquei livros meus, tudo dentro do tamanho. E fui lá para a palestra em Blumenau, coloco o pendrive no bolso. Chegou lá 1000 pessoas. Movimentar, agitar, correr para um lado, correr para o outro. Estou esperando. Vou pegar um chiclete Adams, sabe aquele chiclete caixinha? Fato. Peguei o chiclete, vou abrir o chiclete. Doutor Constantino, o senhor, e eu ponho o chiclete no bolso. E subo no palco. Quando subo no palco, o rapaz se vira para mim. Doutor, o senhor tem o pendrive? Eu, perfeito. Põe a mão no bolso e tiro o chiclete. E dou para o cara. Mas eu estou falando no microfone. E ele pega
é o pendrive. Não, mas é isso mesmo, é novidade. O pessoal não usa mais disquete, está usando esse aparelhozinho. E o cara pega o chiclete, vai até o computador e fica olhando o chiclete e o computador. Isso é coisa de gente normal? Claro que não. Mas isso é o efeito dessa loucura que é a mudança do dia a dia. O próprio técnico, quando eu disse para ele, não, mas é isso mesmo, isso é novidade, ele vai, olha. Por que eu digo isso? Porque nós não temos mais segurança, e por isso nós estamos vivendo uma época de incerteza, tanto incerteza no risco de globalização, mas também das novidades. E isso faz com que nós não tenhamos mais futuro e nem passado. Passado é coisa que não nos interessa. Quando vocês olham, por exemplo, um jornal de ontem, já não tem mais interesse. Querem o jornal de hoje. Aliás, querem o jornal de amanhã. Quando vocês se deparam com um telefone antigo, de 5 anos atrás, um celular de 5 anos atrás, que era grande, um tijolão, não interessa mais. Nós vivemos hoje um momento da instantaneidade. E esse aspecto da instantaneidade é muito interessante, porque tem um filósofo francês, Lyotard, e ele vai dizer o seguinte: hoje, como é que tu mede o tempo? Não é mais por horário e não é mais por minuto. O segundo, tu mede pela exposição. O tempo, ele é uma exposição. Tudo que tu enxerga, essa folha, ela tem uma luminosidade. Essa luminosidade se apresenta. Ela pode ser rápida, curta, forte, fraca, mas é ela que vai te dar a informação. Então, hoje, não é mais tempo, é luminosidade. Por quê? Porque tudo é instantâneo. Vocês abrem o jornal, vocês não olham mais o texto miudinho, só quando interessa. A primeira coisa que vocês fazem é olhar o que os tópicos, os títulos, e olhar as fotografias, porque é muito mais fácil tu ver uma imagem do que a descrição. E esse aspecto é interessante, porque nós estamos na instantaneidade. Imaginem vocês, como é que pode eu viver nesse mundo que é rápido, que eu olho o jornal somente os tópicos, que eu pego a fotografia e já me basta, a imagem, a luz já me resolve, porque já é a cultura. Eu não pego mais um livro, ponho na minha cabeceira, leio e releio. Eu olho as páginas que me interessam, passo os olhos de uma forma rápida. Como é que eu posso agora, nessa loucura frenética de tempo instantâneo, pensar no tempo processual, que é um tempo que é burocrático, que é um tempo demorado, que é um tempo que tem um juiz que tem que entender uma matéria, que tem alguém que acusa, tem alguém que defende. Aí começa o grande drama do processo. E por quê? Quando nós falamos na Constituição em acesso à justiça, quando nós dizemos que todos têm direito ao acesso à justiça, nós não estamos falando ir lá na Barra Funda e entrar no fórum, ou ir ali no tribunal e entrar no tribunal, o acesso de ir, vir, absolutamente. O acesso que nós estamos falando é eu ter condição de pleitear algo e ter um deferimento ou indeferimento. Esse é acesso. Quando eu falo em acesso, não é ir no tribunal, é uma decisão, ou seja, uma decisão eficaz. Decisão eficaz significa o gozo de um direito. Não significa deferimento, não significa que eu tire vantagem na decisão, mas que eu tenho como gozar aquele meu direito pleiteado. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de uma decisão eficaz porque ela vem de maneira a permitir esse aproveitamento do direito, mas vem em tempo útil. Atenção para a expressão, tempo útil. E por que eu digo isso? Quando a gente faz um pedido judicial e a gente espera um retorno, este retorno ele se apresenta num tempo. Se a decisão vem de forma a eu aproveitar, ela vem no tempo proveitoso, ela vem no tempo útil. E isso vai ser observado naquilo que Joaquim Canotilho, constitucionalista português, responde como: para mim dizer que uma sentença é eficaz, ela tem que ser prolatada em tempo útil.
ou seja, um tempo proveitoso. Esse detalhe é interessante. Eu me lembro uma vez, nós estávamos na sala de aula e nós tínhamos aula com um desembargador. O desembargador entrava na sala de aula, um silêncio total, um respeito total com ele. E deu naquela semana uma questão muito tormentosa, onde o jornal da cidade destacava que o processo ficou parado 10 anos, porque na hora de mudar de gabinete, o desembargador teria deixado cair o processo atrás do armário, fizeram a mudança, nunca mais encontraram o processo. E quando vão mexer nesse armário 10 anos depois, encontram o processo lá. E saiu a notícia no jornal que isso era uma das culpas da morosidade do judiciário, porque não tinha respeito com o seu trato com o seu ministério. O professor chegou na sala de aula, fez um comentário qualquer e eu toquei bala, professor. Agora tem esse desembargador aí que perdeu o processo, já que já se viu, cara de pau. E o homem enlouqueceu. Era ele, o desembargador, que tinha perdido o processo. Eu não sabia. Mas o dado interessante nesse aspecto é que nós temos, por exemplo, no nosso cenário, no nosso STJ, no nosso STF, aqui por sinal tem até referência a isso, prisão provisórias decretadas e o indivíduo 15 anos de prisão. 15 anos de prisão provisória. Herança. Processos que levam 20 anos para se reconhecer uma herança. Justiça do trabalho. Uma média de 8 anos de reclamatória trabalhista. Receber precatório. 15 anos. Só um pouquinho. Tem alguma coisa errada aqui. Porque esse tempo processual está totalmente distante do tempo social. Há 20 anos atrás, ele já era distante. Hoje, quilometricamente afastado. Então começa o grande problema desse efeito do tempo. Porque o tempo atual, o tempo social, o nosso tempo, ele é totalmente contrário a esse tempo processual. O que se faz com relação a isso? Veio o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 20 anos atrás, e no caso Venhoff, o indivíduo estava preso há 7 anos numa prisão provisória, estabeleceu o seguinte: se o indivíduo está preso, nós temos que examinar o tempo da sua prisão, o tempo da duração do processo. E existem 7 critérios para ser examinados. O primeiro critério é o tempo dessa prisão cautelar. Um mês não é nada. 5 anos, bom, já é muito. Segundo critério, observar este tempo de prisão com a pena do crime, com o crime que ele praticou e com a possível pena que ele teria caso condenado. Terceiro aspecto, como o réu reage a este tempo? Está feliz da vida? Está tranquilo? Está depressivo? Está desnorteado? Quarto aspecto, qual é a conduta do réu para essa delonga? Quinto aspecto, complexidade do caso. Sexto aspecto, a maneira como a autoridade investigadora agiu. E o sétimo e último aspecto, a própria conduta dessa autoridade. Esses 7 critérios serviram de base para uma decisão de delonga trabalhista, no caso Buchholz. O processo dele durava 4 anos e 9 meses. Reclamatório trabalhista, tinha sido posto para a rua de um banco, estava reclamando uma indenização, passou os 4 anos, 9 meses, ele faz uma reclamação a esse tribunal, e o tribunal inaugura então agora a doutrina dos 3 critérios. Primeiro critério, complexidade do caso. Se o caso é muito complexo, pode demorar. Segundo, conduta do acusado. Se o acusado pede muitas provas, pode demorar. Terceiro, conduta das autoridades. Esses 3 critérios estão sendo utilizados em algumas decisões aqui no Brasil para referir se a prisão cautelar é delongada ou não. Esses 3 critérios são furadas. Vocês querem ver uma coisa? Complexidade do caso. Para mim, pode ser complexo, mas para uma outra pessoa pode ser simples. Principalmente pelo fato que eu posso ser burro e a outra pessoa ser mais inteligente. Por quê?
mais culto, mais inteligente, o juiz, o desembargador mais preparado, ele observa as coisas com menor complexidade. Então eu não posso dizer que complexidade do caso seja um critério para estabelecer se a prisão é demorada ou não. Segundo aspecto, conduta processual do acusado. Essa aqui está ótima. O crime ocorreu em São Paulo e duas testemunhas que viram que o réu se defendeu são dois baianos e moram lá em Salvador. Aí eu peço uma carta precatória para ouvir os baianos lá em Salvador. Alguém da Bahia aqui? Ninguém? Aí vai para a Bahia a carta precatória. 3 meses depois, o oficial de justiça sai da rede e vê que tem uma carta precatória. Avisa o juiz está na praia. Final do mês o juiz vai lá e pega a precatória. Ou seja, aqui em São Paulo vão dizer que a demora é minha, culpa minha, foi eu que pedi para ouvir as testemunhas lá em Salvador. Isso é obviamente ilógico. E o terceiro aspecto, conduta das autoridades. Vamos pegar um exemplo de uma investigação totalmente atrapalhada. Nós tivemos recentemente um banqueiro que, através do habeas corpus, trancou a ação penal. Por quê? Porque a investigação foi atrapalhada. Então, esse aspecto de ser atrapalhado ou não pode servir como um elemento para figurar no tempo. O fato é que esses 3 critérios trazidos pela Corte Internacional Europeia de Direitos Humanos são falhos, são fracos. Aí no Brasil, o Brasil se deparou com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, lá no artigo 8º, inciso 1º, fala no prazo razoável. Esta é ótima. Prazo razoável. O que é prazo razoável? Lá no Rio Grande do Sul nós temos 2 times. Aliás, nós temos um time só, é o Internacional. E nós temos um outro time, que tomou uma goleada agora esse final de semana, que o pessoal chama de Grêmio. Não gosto muito de falar nesse nome para não macular vocês, mas qual é dos 2 times o melhor? É óbvio, é lógico que é o Internacional. Mas às vezes eu me deparo com um indivíduo ensandecido, louco, que diz: não, é o Grêmio. É a mesma coisa do razoável. Cada um tem a sua posição, cada um escolhe o que quer. Razoável. Entra uma mulher exuberante, cabelo elegante, um corpo talhado para o pecado da carne, charmosa, cheirosa. Eu acho linda. O colega do meu lado: eu tenho nojo disso. Qual dos 2 é o razoável? Bom, então não interessa. O fato todo é que a razoabilidade fica em critério subjetivo. Cada um tem a sua razoabilidade. Eu não posso falar nisso. E aí já começa um problema de semântica, né? Conceitual razoável. As conceituações são interessantes. Essas histórias de conceituar, porque tu dá o conceito que tu quer. O STF, com os nossos ministros, eles criam um conceito. Eu tenho alunos que criam um conceito também. Um dia desses eu pergunto numa prova sobre direito público, sobre concessão. O que é concessão? E o animal me responde: é a principal música do Calbi Peixoto. É demais, né? Quer ver outra? Sala de aula, outra. Sério? Sério. Por isso que eu sou a favor do castigo corporal dos alunos. Outra. Eu estou dando aula e o aluno se vira: não, professor, mas tinha uma garagem. Sim, só um pouquinho. Não é garagem. Garagem é francês. É garagem. Não, professor, garagem é singular, garagem é plural. Bom, então eu não falo mais nada, terminou por aí. O fato todo é que no artigo 5º, sério, no artigo 5º, inciso 78, nós temos lá a tal de razoabilidade temporal, né? E diz mais os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Muito bem. Para começar, a Constituição falou bobagem. Por quê? Porque nós não podemos falar em razoabilidade. Razoabilidade, que poderia ser o estudo de princípio americano, semelhante ao princípio da proporcionalidade trazido pelos alemães,
é uma construção para resolver interrogações que o direito positivo não consegue. E são as chamadas interrogações com arbitramento, ou seja, o juiz é arbitrário. Não tem como resolver ali, ele tem que dar uma decisão porque há uma anomia legal. Então utiliza o critério da razoabilidade. A lei diz lá do procedimento sumário, procedimento comum, 30, 60, 90 dias, que é a duração do processo. É aquilo ali que tem que durar. Aí, o processo está durando 3 anos. Ah, mas é razoável porque há vários pedidos da defesa. Ah, é razoável porque o juiz entrou em férias. Tudo é razoável. Esse problema da razoabilidade tem que ser trocada pela expressão correta, que é utilidade. O processo tem que ter um tempo útil e não razoável. Tempo útil significa dizer o quê? Tempo proveitoso. Vou dar um exemplo para vocês. 2 anos de processo. O réu entrou com todos os recursos e a acusação também. Houve greve no judiciário. Houve retenção de autos que dificultou a tramitação do feito. 2 anos o processo levou. Uma burocracia extrema. E afinal, houve a decisão. Razoável? Considerando a greve, considerando todos os recursos, considerando que uma das partes reteve o processo, até razoável. Só que um dos protagonistas morreu. Não é útil. Eu posso dizer que esse tempo é um tempo constitucional? Claro que não. Esse tempo é um tempo inconstitucional, porque ele não deu a garantia ao indivíduo dos seus direitos. Vamos mudar o efeito. O indivíduo entra com uma liminar e em 5 minutos, nós temos o caso do banqueiro que levou 9 minutos, vão ficar um pouquinho menor. 5 minutos ele consegue esta liminar. Mas a decisão não foi avaliada com amadurecimento. Eu tenho, no caso, um processo que foi totalmente razoável no tempo, mas em termos de utilidade não me serviu para nada. Então, o que eu preciso hoje? Afastar a ideia da razoabilidade e utilizar a ideia da utilidade. O processo ele tem que ser proveitoso porque ele tem que chegar a uma decisão proveitosa. Muito bem. É difícil a gente falar nessas questões de decisão proveitosa, de processo com vantagens, etc. Porque nós temos um problema de linguística. O nosso direito ele é muito complexo, ele é muito complicado. Ele é muito complexo, ele é muito delicado. E as expressões elas dizem coisas diferentes. Você sabe o que é freeway? Freeway é estrada livre. Né? Lá no Rio Grande do Sul se criou uma freeway. E depois, quando limitaram a velocidade, virou autoestrada. Há um acidente terrível lá na freeway. O carro passa por cima de uma vítima e deixa a pessoa caída, e como era época de veraneio, domingo de noite, os demais carros passam por cima e destroem o corpo da vítima, dilacera os membros. É braço para um lado, é perna para outro, cabeça para o outro lado, perna, joelho e assim indo. Aí chega um brigadiano, que é um soldado militar, polícia militar, vai fazer as apreensões, o corpo da vítima estraçalhado e coloca ali. Tem um bueiro e coloca. Né? No bueiro, uma mão, uma perna, um joelho, cabeça estava na freeway, uma cabeça na freeway. Freeway é com Y, com I. Aí ele toca. Uma cabeça no bueiro. Essa história do brigadiano que empurra a cabeça na freeway porque não sabe escrever freeway é a maneira como o judiciário hoje reage com o tempo. Ele acha uma maneira ou outra, uma forma ou outra vulgar para resolver o problema. Muito bem. Observe. A lei vai falar sobre razoabilidade e nós temos que ter utilidade. A lei vai falar sobre celeridade, ou seja, celeridade da tramitação. O que a Constituição quer é um processo rápido. Se nós pensarmos com muita atenção, ninguém de nós deseja um processo rápido.
Nós queremos um processo com tempo útil, mas não com tempo acelerado. Porque o processo rápido, ele me afasta direitos fundamentais e garantia. Os prazos que eu teria de 5 dias para alegações, de 10 dias para resposta, podem ficar prejudicados em nome desse tempo rápido. O tempo rápido impede o juiz de amadurecer o seu decisório. O juiz precisa raciocinar sobre a causa, ele precisa imaginar o dispositivo fático para se trazer como paradigma a tipificação. Ele precisa de tempo. O processo rápido, além desse aspecto dos direitos e garantias e da falta de amadurecimento, ele não permite uma resposta pedagógica social que é de atenuar os ânimos. Muitas vezes as pessoas, num ímpeto, desejam algo, querem algo que no dia seguinte, que depois de um mês, atenuam, mitigam o sentimento e já partem para a proposta de conciliação e de acordo. Quantas vezes a gente vê aquele empregado indo embora da empresa ou o patrão mandando para a rua, não vai receber nada e depois estão fazendo o acordo bonitinho em juízo porque já passou a tempestade emocional. O tempo no processo, ele permite isso. Então eu não posso dizer que eu quero um processo acelerado, eu quero meios para tornar rápido o processo. Não, eu tenho que ter meios para determinar que o tempo do processo seja útil. Eu tenho que ter meios para determinar que o tempo do processo seja proveitoso. Neste exato momento que nós estamos aqui, nós temos processos que estão engavetados 3, 4 meses aguardando uma sentença. São 3, 4 meses de tempo morto. Não se poderia admitir isso. Nesse momento que nós estamos aqui, tem uma precatória que está aguardando ser juntada com outras precatórias para seguir na Rio Grande do Sul. E esse tempo é um tempo morto. Eu tenho que ter tempo proveitoso. Daí, o que acontece? Nessa questão de tempo proveitoso, surgiu uma ideia faraônica, aquelas coisas maravilhosas, que é a tal de PEC dos recursos. Então, eles estão concluindo agora, para fazer o processo dar mais rápido, que tem que terminar com a quantidade de recursos. Essa aí é ótimo. O indivíduo chega em casa, vê a mulher deitada com a amante no sofá, primeira coisa, vamos tirar o sofá, porque isso é uma pouca vergonha. Quer dizer, uma inteligência superior, sabe? Uma coisa de marciano, né? Fico imaginando os marcianos chegando aqui no Brasil. Isso aqui é terra de gente inteligente, coisa louca, né? Então o que acontece? Quando se faz essa referência dos recursos, de tirar os recursos, está totalmente errado. Totalmente errado. O que nós temos que ter é juízes para julgar os recursos.